Em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia comigo na Epístola aos Filipenses. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Eu quero ler com você nesta manhã os versículos de 12 a 16. Filipenses capítulo 3, de 12 a 16. Estou vendo que alguns irmãos já fizeram suas viagens, passaram o Natal, já estão em Curitiba, alguns estão conosco nessa manhã. Registrar aqui a presença do Dr. Edar, que alegria tê-lo conosco. Com ele está o Dr. Daniel e a esposa Lúcia, que alegria tê-los conosco, querido casal, que bênção tê-los nessa manhã. Aos demais irmãos também, que alegria tê-los conosco, bênção. Eu gostaria de falar nessa manhã, pensando nesse texto, seguinte temática: Ano Novo, crescendo e avançando. Crescendo e avançando. Diz-nos o apóstolo Paulo, palavra do Senhor: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E, se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos, crescendo e avançando. Para o ano de 2024, eu estou propondo para a igreja, em nossas reflexões matinais e vespertinas, e também nas reuniões menores, trabalharmos uma temática. Nós conjuguemos dois verbos em ação contínua: crescendo e avançando. Eu entendo que crescer é natural. Todos crescemos. Os nossos filhos crescem aos olhos vistos, não é? Avançar, nem tanto. Todos crescem, mas nem todos avançam. O meu desejo para a igreja é que haja um desejo, uma intencionalidade para avançar, que deseje avançar, que queira avançar. Penso que é desejo de todos nós avançar. Avançar, para mim, significa buscar dar maior relevância para a sua ação, ampliar os resultados de sua ação. Um exemplo que eu tenho é como uma árvore que cresce em algum lugar desértico, talvez cresce num pasto ou em um lugar árido, e ela oferece ali um espaço para que a vida aconteça no seu entorno. Então, para que ela possa crescer e para que ela possa avançar, ela precisa fazer um esforço sobre medida para enraizar-se, criar raízes profundas. Ela precisa primeiro crescer para baixo, e ela precisa então crescer para o alto, e ela cresce, talvez ela não cresça tanto como outras árvores estejam
à beira de um riacho, cercada de outras árvores, ladeada por outras árvores, mas ela cresce robustamente, os seus troncos são geralmente fortes, e este crescimento ela vai também oferecer para que os seus galhos avancem nas direções laterais, ela cresce lateralmente, ela avança. Eu penso nessa expressão. Há um livro que me chama a atenção, ele tem o título da editora Betânia, ele diz: floresça onde Deus te plantou. Eu tenho isso em mente. Floresça onde Deus te plantou. Talvez não seja propriamente um terreno fácil, um terreno com a seiva próxima da terra. Você talvez tenha que cavar um pouco mais profundo para você ter sustentabilidade. Talvez o momento da sua vida não seja um momento tão fácil, tão tranquilo para você continuar crescendo, mas a ideia é que nós somos chamados a florescer, a crescer, a avançar. E é nesse sentido que eu penso nessa figura de uma árvore que precisa criar raízes fortes, ela precisa crescer o quanto lhe for possível e avançar nas suas lateralidades para alcançar o máximo possível, para que então ela possa ali oferecer vida, ampliar os seus espaços de atuação. Eu vivi numa região no norte do Paraná, em um distrito de Londrina, uma zona rural, e eu andava muito quando menino, era muito tranquilo, né? Na década de 70 não havia tantas inseguranças, tantos perigos. Os perigos era se perder durante o dia nas caminhadas, e eu ia para o meio do pasto. E às vezes dava uma sede danada, o sol batia, era meio-dia, eu estava ainda passeando no meio dos pastos, e eu encontrava uma árvore, e aquela árvore era para mim um oásis, porque ela era geralmente frondosa, não era muito alta, mas era frondosa, e tinha uma sombra maravilhosa. Então eu me deitava ali naquela sombra e me refrescava, e às vezes caía uma manga fresquinha, e ela generosamente me cedia. Eu fico pensando nessa expressão da glória de Deus, da graça de Deus que a gente encontra na natureza. E eu tenho para mim que no próximo ano eu convido você, como irmão, como irmã, como família, a pensar comigo: vamos continuar crescendo e vamos continuar avançando, a despeito dos nossos problemas, a despeito das nossas dificuldades, a despeito do terreno que às vezes não é tão hospitaleiro, mas Deus nos chama para florescermos onde Ele nos plantou. E eu olho para esse texto, eu olho para essa expressão do apóstolo Paulo: é graça sobre graça. Este homem está preso. Este homem escreve esta carta da prisão. Este homem escreve uma carta que alguns biblistas chamam de ode à alegria cristã, porque o que exala do coração deste homem é docilidade, é alegria, é esperança. Ele está preso por conta do Evangelho, estão perseguindo a Jesus, então prenderam o grande apóstolo Paulo, e ele então recebe a visita de um amigo, de um colega, de um pastor, e uma igreja que se aliou a ele, vem oferecer recursos e dar a ele um alento e também procurar orientações, e ele então escreve esta carta para esta igreja, e a certa altura desta carta, ele faz uma expressão fantástica. Versículo 13, ele vai dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Mas o que ele está falando? O que é que este homem está falando? Ele está preso, ele está encarcerado, ele não tem mobilidade, ele está ali por conta do Evangelho, mas ele, teimosamente, ele fala: eu faço algo para não ficar parado, eu faço algo para não ficar estático. Olha o que ele vai dizer no versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar,
aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele está preso, ele está cerceado, ele está aprisionado por conta do Evangelho, ali naquela masmorra seca, úmida, sozinho, ilhado, isolado, abandonado por muitas pessoas, já idoso, cansado, doente. Mas ele está dizendo, eu prossigo, eu avanço. Eu não paro, eu não fico, não entrego as betes. E eu quero nessa manhã falar, olhando para esse texto, de algumas razões para que você e eu temos para crescer e avançar em 2004. Algumas decisões importantes que talvez você precisa tomar, que talvez nós precisamos como família tomarmos, talvez olharmos para a vida dos filhos e desafiá-los a tomar algumas decisões importantes para continuar crescendo e avançando, como está aqui o apóstolo Paulo. Primeira decisão que o apóstolo Paulo tomou: decida eliminar o comodismo. Sabe, quando você entra naquela zona de conforto, em que você vê que, poxa, está tudo tranquilo, está tudo bem, agora eu posso relaxar, eu posso descansar, eu já alcancei, eu já cheguei em um lugar tão bacana, não preciso mais. Mas ele vai dizer no versículo 12, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Ele está preso, ele está cerceado, ele está impedido de sair daquela prisão, mas no seu coração, na sua mente, na sua alma, ele diz, eu prossigo. Ele decide, ele toma uma decisão, eu avanço, eu prossigo, eu não quero ficar parado, eu não aceito ficar estagnado, eu não aceito ficar acomodado, eu não aceito ficar na condição que querem me colocar, eu não aceito que o meu coração apodreça neste lugar, eu não aceito que a minha mente fique estagnada, confusa, desorientada, desnorteada nessa crise, nessa situação que conspira contra o meu futuro, não. Eu não aceito. Ele está dizendo, eu não vou morrer nesta prisão. Eu não vou ficar estático, alienado, sozinho, perdido nesta circunstância, não. Meu irmão, minha irmã, a fé é um dom de Deus. A fé é a convicção no amor de Deus. A fé é a segurança de que Deus nos ama. A fé cristã não é algo que eu coloco na minha mente um pensamento positivo e eu alimento a minha mente dessa força que eu mesmo busco e arranjo em mim mesmo, não. A fé cristã, ela tem um endereço e ela tem uma origem. A origem é o próprio Deus. E o alvo é o próprio Deus, porque é Deus que nos dá a fé, é Deus que nos faz olhar a vida de modo diferente, é a graça maravilhosa de Deus que nos tira da zona de conforto, nos tira ainda que das circunstâncias inóspitas e nos coloca no coração, na mente, na alma, um cântico novo. Paulo está dizendo exatamente isto. Eu não sei como é que você está concluindo este ano de 2023. Eu conheço alguns irmãos, estou acompanhando em oração diversos irmãos e irmãs, e eu sei que para alguns o ano de 2023 está cheio de desafios, está concluindo e os desafios ainda estão persistindo, presente na vida. Alguns lidando com enfermidades, outros lidando com crise financeira, outros lidando com tratamentos, resquícios de grandes prejuízos do passado, outros estão ainda buscando espaço no mercado de trabalho, outros estão orando por filhos, outros estão orando para que Deus dê recursos para criar os filhos. Ou seja, os desafios são enormes, são grandes desafios. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, não importam as circunstâncias, é isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Ele está dizendo, eu não vou me permitir tornar a minha vida medíocre, eu não vou me permitir ficar estagnado, perdido, desnorteado, desorientado, nesta circunstância de aprisionamento, não. Ele está dizendo,
eu prossigo. Ele decide, ele toma uma decisão. E nessa manhã eu quero convidar você a considerar isto, a você conversar com o seu coração, a você conversar com a sua mente, a você ter aquele diálogo com a sua alma, como o rei Davi dizia: alma, por que estás abatida, ó minha alma? Oh, meu irmão, não permita que o acabrunhamento, que estas circunstâncias inóspitas, que esses pensamentos que às vezes roubam a tranquilidade, o sossego da tua noite, venha a tornar-se um gigante dentro de você. Não. Vença isso com os olhos da fé. Tire os olhos das circunstâncias, tire os olhos da realidade, tire os olhos da zona de conforto, olhe as coisas maiores que o Senhor tem para você adiante, olhe para frente, olhe para o alto, olhe, tenha outro olhar, elimina da tua vida o comodismo, não se acomode, não se amolde, não tome a forma da condição na qual Deus te colocou, porque na verdade os grandes desafios, os grandes prejuízos são excelentes oportunidades que nós temos de crescer, de avançar, crescer no sentido de olhar para dentro de nós mesmos, enfrentarmos as nossas fragilidades, enfrentarmos as nossas inconsistências, enfrentarmos os nossos medos, os nossos temores, enfrentarmos a nossa incredulidade, a nossa indisposição e falarmos a nós mesmos: o meu Deus, como diz Jó, o meu Deus vive e o Redentor viverá eternamente. Essa expressão de quem está não olhando para a luta, não olhando para a circunstância, mas com os olhos fitos em Deus. Não fique estagnado, perdido onde você está. Sabe que o diabo quer gente acomodada, gente que nivele a sua vida por baixo. Ele não está querendo muita coisa com você, porque já sabe que a circunstância já te toma. Benjamin Franklin disse que o comodismo é como gaiola. É uma jaula que impede o nosso progresso. Quando nós achamos que está bom, nós começamos a ficar ruim. A igreja de Sardes, ela se julgava uma igreja viva, mas o Senhor vai olhar para ela e disse: não, vocês são pobres, cegos e nus. Ou seja, o olhar de Deus para aquela igreja é de alguém que estava morta. Parece que vive, mas estão mortos. Em segundo lugar, decida mover-se, decida dar um passo à frente, decida ter mobilidade, sair da zona de conforto, sair da inércia. Ele vai dizer no versículo 12: mas prossigo para conquistar. O que ele quer conquistar? Ele quer conquistar aquilo para o qual ele já foi conquistado em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo não está pensando em riquezas, ele não está pensando em coisas do mundo, ele está pensando numa riqueza espiritual que está reservada para ele na eternidade. Ele está pensando nos valores eternos de que Deus já o chamou para desfrutar, para viver, para gozar. Ele está olhando para a sua vida, olhando o seu futuro, e então ele lida com o seu presente, olhando para o futuro. Fala: eu não vou ficar aqui, eu vou prosseguir, eu quero conquistar. Conquistar o quê? Aquilo para o qual Cristo me conquistou. Eu sei a vida que Ele tem para mim, eu sei o que Ele tem para mim, eu quero aquilo que Ele quer para mim, eu quero aquilo que Deus pensou para mim, eu quero viver a vida que Cristo quer para mim, eu quero viver para a glória de Deus, eu quero viver em Cristo Jesus. Oh, meu irmão, esta é uma excelente decisão para a virada de ano. O autor de Hebreus vai dizer, ele vai tomar uma decisão dizendo: tirando o peso que tenazmente me assodia e o pecado, eu prossigo olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, Cristo Jesus. Quer dizer para você que às vezes é importante nós
nos livrarmos dos embaraços, nos livrarmos dos pesos, nos livrarmos de coisas que nós vamos trazendo para a nossa mente, para o nosso coração, para a nossa alma, aquelas mentiras diabólicas que tantas vezes ressoam, reverberam na sua mente, no seu coração, aquelas palavras que talvez na infância alguém disse para você. Eu quero dizer para você nesta manhã que Deus nos chama para prosseguirmos, Deus nos chama para avançarmos, Deus nos chama para irmos olhando para frente, olhando para o alto, olhando para aquele que nos conquistou para Ele. É isso que o apóstolo Paulo está olhando. Ele está idoso, ele está velho, ele está cansado, ele está doente, ele está envolvido em uma masmorra sozinho. E ele então, olhando essa circunstância, ele diz: não, eu prossigo, eu avanço, eu quero olhar para frente, eu dou um passo para frente, eu quero buscar aquilo que Deus tem para mim. Nessa manhã, quem sabe Deus está alfinetando a sua consciência, o seu coração, a sua memória, dizendo: você já sabe, eu já te falei, a minha palavra já foi proferida à sua vida, na sua mente, no seu coração. Saia da zona de conforto, saia desse condição de pecado, saia dessa condição de amarras, desamarre os nós da tua vida, desata as amarras da tua alma, liberte-se do coração, na mente, livre-se dos pensamentos e avance para aquilo que eu tenho reservado para você. Ô meu irmão, minha irmã, nessa manhã eu quero dizer para você que 2024 há um grande desafio para você e para mim, que é crescer e avançar, crescendo e avançando, crescendo na graça, crescendo no conhecimento, crescendo na fé, crescendo, tornando-se mais ajustado, integrado, mais fiel, mais obediente, mais ajustado com a palavra de Deus, tomando decisões acertadas, tomando decisões pautadas pela palavra de Deus, avançando, saindo da zona de conforto, saindo das dificuldades que você mesmo está olhando e olhar para frente. A bênção de Deus está proposta para você. Veja que na nossa liturgia eu coloquei o livro de Deuteronômio. Você sabe que o livro de Deuteronômio contém 5 grandes sermões de Moisés. É o último livro do Pentateuco. Terminou Deuteronômio, entra Josué. Moisés morre no último capítulo de Deuteronômio. E o primeiro capítulo de Josué começa com a morte de Moisés. Porque Deuteronômio, ele encerra aquele livro, a Torá, o livro da aliança. Porque foi Moisés que recebeu a aliança, recebeu a lei de Deus, foi Moisés que recebeu as tábuas da lei, foi Moisés que foi chamado ainda gago, ainda meio que sem saber o que haveria de acontecer. Deus o tirou da sua mediocridade e o colocou um grande desafio. E você conhece a história de Moisés. Agora esse homem não vai assumir a terra prometida. Ele não vai entrar na terra prometida, ele vai avistá-la, mas não vai entrar. E ele está concluindo a sua jornada, ele está concluindo a sua história, ele está dando o último capítulo da sua liderança, e está transferindo, ele está fazendo uma transição de liderança, ele está olhando para o futuro, ele está relendo o seu passado, o passado de Deus, ele está trazendo à memória do povo tudo o que Deus fez, mas ele está levando o povo a olhar para frente, a olhar o que Deus tem para eles, o que Deus está movendo a história do seu povo. Não é o próprio povo que move a sua história, é Deus que move a história do seu povo. E então, ele vai dizer: o futuro é glorioso, o futuro é glorioso. Há algo maior que Deus tem para vocês. Deus é fiel, Ele prometeu e Ele está cumprindo. Ele prometeu trazê-los da terra do Egito, libertá-los da mão do faraó, e Ele o fez. E Ele nos conduziu 40 anos no deserto, e Ele nos deu pão, e Ele nos deu maná, e Ele nos deu as condições para caminharmos 40 anos no deserto. Agora, Deus continuará na sua fidelidade, nos seus compromissos com o seu povo, continuará a agir no futuro. Avancem! Esta é a palavra de ordem, esta é a palavra de orientação. Paulo está dizendo a mesma coisa com outras palavras.
A prisão não me prende, a prisão não me deixa travado, a minha alma está liberta, o meu coração está liberto, a minha mente está em Cristo, porque ele experimenta, ele vivencia, ele tem uma relação profunda com a graça de Cristo na sua mente, na sua alma e no seu coração. Apesar das circunstâncias, apesar das lutas, apesar dos desafios, este homem está plenamente conectado com o seu futuro e com aquilo que Deus tem para ele. Em terceiro lugar, decida equacionar o seu passado. Decida resolver o seu passado. Uma das grandes dificuldades de nós avançarmos está estritamente ligada com a forma como eu lido com o meu passado. Com o peso que o passado tem na minha mente, no meu coração, com o modo como eu lido com as coisas que eu já sofri, com as dores já choradas, com os sofrimentos já sofridos, como eu respondo ao meu passado, como eu elaboro o meu passado, como que eu lido com as minhas perdas, com os meus danos, com os meus prejuízos, como eu lido com as pessoas que me fizeram mal, como eu lido com as pessoas que sempre fizeram mal a mim. É isto, muitas vezes, é um grande peso que nos tira a capacidade, a mobilidade, a força, o vigor de olharmos para frente. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que ele está esquecendo aqui? Ele está esquecendo a ingratidão, ele está esquecendo os seus inimigos, ele está esquecendo as pessoas que o maltrataram, as chibatadas que ele tomou, as prisões, os açoites. Ele está esquecendo essas coisas que trazem atrofiamento na alma, que trazem peso no coração. Ele não quer nenhuma amarra, nenhum sentimento faccioso no coração. Ele não quer trazer no coração nenhum fardo pesado que lhe atribui peso. Ele não quer ficar rancoroso, ele não quer ficar magoado, ou seja, ele está dizendo, não, essas coisas que ficaram para trás, ficaram lá atrás. Elas ficaram lá atrás. Oh, meu irmão, minha irmã, como é importante nós lidarmos bem com o nosso passado. Equacionarmos, elaborarmos, perdoarmos, cuidarmos da nossa mente, do nosso coração, pastorearmos a nossa alma, para que possamos crescer e avançar, apaziguando o nosso passado. Eu quero lembrar vocês nessa manhã de um grande líder do povo de Deus que foi José. José era um grande sonhador, um homem que nasceu numa grande família e ele teve uma grande dificuldade porque ele era sonhador e ainda falante, ele falava os seus sonhos, isso trazia uma ira aos seus irmãos, ele tinha uma grande dificuldade de relacionamento com seus irmãos porque ele gozava de um amor especial do pai. E então os irmãos, eram 11 irmãos, eles iam para trabalhar, para cuidar das coisas do pai, e um dia o pai disse, José, vai ver como estão os seus irmãos. E na verdade, quando ele chegou lá, os seus irmãos acharam uma excelente oportunidade para matá-lo e pouparam a vida de José. Você conhece a história de José, e você sabe que José foi aquele que Deus preparou para receber lá no Egito todo o povo de Israel, a família dele, para então passar aquele tempo de escassez, naquele tempo de grande prejuízo, que nada se produzia, nada se colhia. Josué vai apaziguar o coração dos seus irmãos, Josué vai acolher os seus irmãos, Josué vai tratar da sua família, Josué vai abraçar e vai amar e vai dar toda a condição para que a família avance. Mas o capítulo 50 de Gênesis é o final da vida de José. E José, então, reúne os seus irmãos, e os seus irmãos pensando consigo, agora o papai já morreu, agora ele vai passar o recibo, agora ele vai cobrar de nós. Os irmãos estavam preocupados, porque eles sabiam o que tinha feito com José. E quando olharam para José, José chorou. José chorou. E ele disse para os seus irmãos, aquilo que vocês intentaram de mal, Deus tornou em bem.
Deus tornou em bem. Que coisa maravilhosa nós podermos oferecer aos nossos inimigos um coração perdoador, um coração sem rancor, sem mágoa, sem ressentimento. Um homem que está com a alma intacta, com o coração lavado, purificado, transformado, renovado, olhando para o futuro, lidando com o presente, apaziguando o seu passado. Ô meu irmão, ô minha irmã, nessa manhã eu quero convidar você está vivendo o último dia de 2023. Quem sabe é a hora de você resolver as suas pendengas com pessoas no passado. Não resolver com elas, mas resolver consigo mesmo. Botar uma palavra de ordem no teu coração, abrir o seu coração diante de Deus, desopilar, tirar o pus da alma, chorar na presença de Deus e falar: Deus, eu quero algo novo para o meu próximo ano, eu não quero viver com esse fardo, com esse peso, com essa angústia, com essa mágoa, com esse ressentimento. Como faz diferença na vida daquele que vive em Cristo Jesus, oferecer um coração perdoador, um coração tratado, transformado, renovado, aquele coração que pulsa, pulsa, pulsa. Não é um coração atrofiado, empedernido, carrancudo, que traz as pessoas com aquela expressão de maracujá de gaveta. Conhece a expressão? Passa ano, vira ano, e a pessoa mantém a mesma cara, aquela cara carrancuda, aquela cara de mal-humorado, aquela cara de gente azeda. Oh, meu Pai do céu, ninguém merece isso, gente. Seu marido requer uma esposa abençoada, a esposa requer um marido transformado, renovado, modificado pelo Espírito Santo de Deus, buscando olhar para frente, apaziguando o seu passado. Isso faz muita diferença quando nós queremos avançar, quando nós queremos crescer. Crescer implica em rever, refazer, reconstruir, realinhar, para que possa de fato avançar com maior propriedade e maior condição. Estou me lembrando também de uma mulher que tinha tudo para construir um futuro extraordinário. Uma mulher que Deus livrou toda a sua família do castigo de uma cidade penitente. Deus chamou Ló e a sua família para sair de Sodoma e Gomorra, porque ele iria destruir aquela cidade por conta do seu pecado. Mas Deus disse: vocês saiam e vocês não olhem para trás. Vocês olhem para frente. Quando vocês estiverem lá naquela campina, atrás daquela montanha, então eu vou descer fogo. Mas não olhem para trás. Mas a Bíblia registra a mulher de Ló, que estava por demais apegada à cultura pecaminosa daquela cidade. Ela olhou para trás com saudades dos chazinhos, das conversinhas moles, das conversinhas idiotas que aquelas amigas dela falavam na cidade. Ela estava tão envolvida com os problemas, com as crises, com os pecados daquela cidade, que quando ela estava saindo, Deus estava libertando a sua família, Deus estava propondo um futuro novo, um futuro diferente, um futuro glorioso para aquela família. A mulher, ela infelizmente olhou para trás e ela transformou-se numa estátua de sal. Oh, meu irmão, Deus está propondo para o povo de Israel, Moisés está dizendo: olha, Deus vai cumprir, o futuro de vocês é assentar a terra que mana leite e mel. Quando eu penso que Jesus, na última ceia, ele ceou com seus discípulos e disse: não vou tomar até que nós tomemos novo na Jerusalém celestial. Eu quero dizer para você nessa manhã que Deus está reservando para nós uma mesa, um banquete eterno. Nós estamos de passagem, nós estamos caminhando, nós estamos marchando. Essas coisas todas passarão. As nossas crises, as nossas doenças, as nossas lutas, as nossas angústias, tudo isso passará e tudo há de se fazer novo, porque o futuro é glorioso. O futuro reservado a você e a mim é glorioso. O que Deus conquistou para nós em Cristo Jesus é glorioso. O nosso futuro é glorioso, por isso que nós devemos crescer e avançar, deixando as coisas para trás, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Eu quero falar da última verdade que você deve tomar decisão. Decida
vigiar a sua mente. Tome a decisão de cuidar da sua mente. Nesse texto de Filipenses, no capítulo 4, Paulo vai falar do o que pensar. No capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso coração. Paulo está dizendo, versículo 15 do capítulo 3, todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Ele está olhando para você e está falando a você que já foi aperfeiçoado em Cristo Jesus, você que já se tornou santo, você tenha essa mente, tenha esse pensamento, olhe o pensamento, a ideia é, mantenha o foco, não perca de vista o que Deus tem para você, olhe para frente, olhe para Deus, mantenha o seu coração, mantenha a sua mente, mantenha a sua alma no poder do Cristo da nossa fé. A distração, a displicência traz grandes prejuízos na vida cristã. Pessoas distraídas, pessoas que estão dormindo, olhando as nuvens, sem ter a percepção, sem fazer a leitura adequada, ajustada dos tempos, sem ter a conexão, a mente voltada para as coisas eternas, para as coisas de Deus, para a palavra de Deus. Isso traz um peso extraordinário que impede você de avançar e de crescer. É igual adolescente. Eu tenho alguns aqui comigo, não é? Adolescente ama dormir. Fala sério, ama dormir. Estou cansado. Eu vou dormir um pouquinho mais. Chega da escola, meio-dia, a mãe está naquela loucura. E adolescente vai para o quarto, fecha a porta, liga o ar-condicionado, se estica na cama. Depois eu vou. Volta para a cama, volta para a mesa, come rapidinho, volta para o quarto, liga o som. É uma bênção, não é? É uma bênção ter adolescente em casa. Haja paciência, não é? Nós todos passamos por isso, sabemos bem como que é o negócio. Há pessoas que não querem crescer, não querem avançar. Por isso que nós cuidamos dos nossos filhos. Por isso que nós, pais, ficamos atentos à rotina dos nossos filhos, para que eles avancem, para que eles cresçam, para que eles saiam da infância, da meninice, para que eles enfrentem os seus desafios, porque eles precisam ser adultos. Eles estão preparando-se para a fase adulta, que vai exigir muito deles. É assim o processo, é assim que Deus está falando para nós. O apóstolo Paulo está dizendo, cuide do seu pensamento, vigie o seu pensamento, não permita ficar devaneando, não permita ficar ocupando a mente com coisas esdrúxulas, com coisas que não acrescentam, com coisas que não são verdades, que não te trazem benefícios, que te trazem malefícios. Meus irmãos, a nossa grande responsabilidade é vigiar o nosso pensamento, é escolher o em que pensar, o que eu quero colocar no meu pensamento, o que eu quero incutir na minha mente, o que eu quero que seja a centralidade, que ocupe a minha mente, porque a mente renovada é a mente que é tratada pela ação do Espírito Santo de Cristo Jesus. Deus nos dá mente renovada pela ação do Espírito Santo, pela sua bendita palavra. Então eu quero convidar você neste ano a ler mais a Bíblia, a ocupar-se mais do texto sagrado, a ocupar-se mais na sua rotina da palavra de Deus, de alimentar-se de Deus, de alimentar-se da palavra de Deus, de tirar maior tempo para você, talvez das madrugadas, aquelas noites insônias, aquelas noites que o sono não vem, é roubado. Vai lá na sala, deixa o maridão dormindo, deixa a mulher dormindo, entra na sala, dobre o seu joelho ali, fala com Deus, abre o seu coração, rasga o peito, traduza em palavras as suas angústias, as suas lutas, o seu choro, chore na presença de Deus, traduza, entra numa relação de intimidade, de poder diante de Deus. A oração é um instrumento extraordinário para desopilar a nossa mente, para renovar o nosso coração. Pega a palavra de Deus, meu irmão, está sem sono, vai lá,
liga lá o abajurzinho lá e fica lendo a Bíblia, leia a palavra. Alimente a sua mente, renove a sua mente pela palavra de Deus. Não permita que qualquer coisa, menos que isso, seja aquilo que arbitre o seu pensamento. Às vezes nós abrimos a mente para tantas bobagens, não é verdade? Para tantas coisas que não edificam, que só nos roubam tempo, nos drenam a energia. Hoje as pessoas falam do ócio criativo. E eu não consigo ver ócio criativo com o celular na mão. Se há uma coisa que distrai a gente é o celular. É preciso lidar bem com esse instrumento. Deixe o celular e pegue a palavra de Deus. Caminhe pela palavra de Deus. Norteie-se pela palavra de Deus. Crescendo e avançando. Que Deus nos abençoe. O apóstolo Paulo vai dizer nesta carta: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Às vezes a vida não é boa, às vezes a vida é cruel conosco, às vezes Deus nos coloca em situações desafiadoras. Às vezes Deus nos coloca em caminhos muito estreitos, muito íngremes, ou grandes subidas e grandes dificuldades. Mas o rei Davi vai dizer que a tua graça é melhor que a vida. O que nos sustenta é a graça de Deus. O que nos sustenta nos períodos de dificuldade é a graça de Deus. Eu quero dizer para você nesta manhã, a graça de Deus está sobre você. O poder de Deus está sobre você. Deus pensou uma vida para você, como diz o apóstolo Paulo. Não se permita ficar envolvido com as coisas do passado. Não se permita ficar na comodidade, na zona de conforto. Olhe para o alto, dê um passo de fé, avance e vigie a sua mente. Que Deus nos abençoe. Eu quero ainda convidar você a orar